E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre como analisar uma ação com base em 5 indicadores para olhar mais uma parte quantitativa, mas antes também vale a pena falar que há muita questão qualitativa dentro de uma empresa, uma vez que os indicadores que eu vou mostrar aqui para vocês e tantos outros que existem, que eu não vou abordar nesse vídeo, eles mostram o resultado passado, e nós sabemos que no mercado financeiro, o que acontece no passado não é uma garantia daquilo que vai acontecer no futuro. Então, além desses indicadores, vale sempre a pena pensar sobre uma parte mais qualitativa, que eu vou citar rapidamente aqui nesse vídeo. Mas a parte quantitativa também é muito importante. E por que eu digo isso? Porque ao longo, principalmente dos últimos 12 meses, nós vimos aqui no Brasil um aumento das taxas de juros, nós vimos o começo das incertezas quanto à eleição que nós teremos agora em 2022, e junto disso também o aumento do risco fiscal com mais auxílios emergenciais, que eram temporários e talvez virem permanentes, com estouro do teto de gastos, com uma série de propostas eleitorais de cunho populista que vão aparecer em ambos os lados de uma visão simplificada do espectro político. Então tudo isso acabou trazendo a bolsa como um todo para baixo. Mas nessa hora você tem empresas que sofrem mais e que sofrem menos. Por exemplo, Magazine Luiza, que outrora foi a queridinha do mercado, tá caindo nos últimos 12 meses aí cerca de 70%. É muita coisa, né? Assusta muita gente. E você tem outras empresas que não eram tão faladas, com um perfil muito menos sexy, digamos assim, mais chatas, de menor crescimento, que estão subindo na casa de 11% nos últimos 12 meses, como é o caso de Vivo. E o ponto de entender a análise dos indicadores e também de pensar em termos qualitativos numa empresa é o seguinte: se você só seguia por preços, você sempre vai querer comprar aquilo que está subindo e vai querer vender quando o preço cai. Sendo que, muitas vezes, o preço é só um elemento na decisão, um elemento muito importante, diga-se de passagem. Mas, nesse momento onde os preços caem e outros indicadores estão melhorando, aquilo indica uma oportunidade. Mostra para você que, olha, apesar do mercado agora estar meio pessimista, do preço estar caindo, essa empresa, inclusive, está melhor do que ela era antes. Os seus números estão superiores. Então, isso mostra para aquela pessoa que entende os indicadores se é um bom momento para aumentar a posição, para segurar, ou se de fato vale a pena vender, porque há uma deterioração dentro daquela empresa e é melhor você pegar aquele dinheiro e investir em outro ativo que vai te dar um melhor resultado no futuro, Pelo menos uma probabilidade de melhores resultados no futuro, uma vez que ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente. E para esse vídeo eu separei 5 indicadores. Um indicador de crescimento, que é o CAGR, um indicador de eficiência, nós vamos olhar a margem líquida de uma empresa, o que significa isso, um indicador de rentabilidade, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa, retorno on equity, e indicador de preço. 2, aqui nós temos o PL, que é o preço dividido pelo lucro, e também o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. Veremos no detalhe cada um deles. Mas antes de entrar nessa parte, vale a pena que pelo menos elencar alguns aspectos qualitativos. Porque, citando palavras do Howard Marks na gravação que ele fez pra gente na FinClass, ele disse o seguinte, que não é nada inovador, mas eu gostei da elegância da maneira como ele disse aquilo, Porque é uma opinião comum no mercado. O valor de um ativo, ele tá nos seus fluxos de caixa futuros trazidos a valor presente. E nessa hora, na hora que você traz esse valor para o presente, você tem uma taxa de desconto para isso. Então, por que é importante citar a parte qualitativa? Porque o que a gente vai ver nos indicadores é o passado. Aquilo já aconteceu. E a parte qualitativa te fala um pouco sobre o que pode acontecer no futuro. Se você vê que uma empresa tem uma gestão diferenciada, que o pessoal que comanda a empresa é aliado com os minoritários, que aquela empresa tem uma série de vantagens competitivas sobre os outros concorrentes, E no capitalismo, aquele que acumula vantagens competitivas tende a sair melhor em comparação com os outros. E aqui eu vou usar uma ideia que eu aprendi com o pessoal da IP Partners, uma gestora que nasceu em 1988, na mesma data que eu nasci. Então, o que eu tenho de vida, eles têm de trabalho dentro do mercado financeiro. E eles falam que na hora de olhar uma empresa, está gravado na FinClass, para quem é assinante, assistam, ficou excelente a aula deles lá. Você tem que analisar basicamente 3 coisas: o escudo, o motor e as pessoas. O que seria isso, Eu até gravei isso imaginando, por exemplo, gosto muito de história, pense em Alexandre o Grande lutando contra os persas na Batalha de Gaugamela, à frente da cavalaria. Então tem o motor, que é o cavalo, tem o escudo, ele tá com o escudo na mão, e tem as pessoas, que são os macedônios avançando junto com ele. Então, pensando em escudo, quais as barreiras que essa empresa tem contra a competição? Será que tem uma barreira regulatória forte, por exemplo? Até citando um caso nacional, B3. É a única bolsa que nós temos aqui. Enfrenta a competição de bolsas internacionais, de criptoativos? Sim, mas tem uma barreira regulatória ali na B3. Pensando no motor, como que essa empresa ganha dinheiro? Quem são os seus clientes? Será, inclusive, que ela tem uma fragilidade? Ela é muito concentrada em poucos clientes ou não? Ela depende muito pouco dos maiores clientes dela. E aqui eu posso dar o exemplo do Facebook. Há um tempo atrás teve aquele movimento de cancelamento de grandes empresas
empresas falando que iam parar de anunciar com o Facebook porque ele estava dando vazão a discursos de ódio nas suas redes sociais. Essas 100 empresas, que eram 100 empresas gigantes, né? Então era gente com muito dinheiro. Tirando o que elas gastavam em anúncios no Facebook, a receita do Facebook quase não era afetada. Porque tem um monte de gente que faz anúncio, pô. Eu faço anúncio quando vou vender os meus cursos, inclusive V de Renda tá aberto, vale a pena falar, 16ª turma, link está aqui na descrição. Thiago faz, outros influenciadores fazem, né? Empresas fazem o tempo todo. Então é tanta gente hoje usando o serviço do Facebook que mesmo que os seus 100 maiores clientes parem, ele quase não é afetado. Olha que interessante, né? O motor de crescimento da empresa. E pensando ainda que mesmo tendo essa independência, não ficando dependente de poucos clientes muito grandes, isso entraria até na parte, acho que mais do escudo do que do motor, a gente está passando por um processo de digitalização, que foi acelerado e muito acelerado devido à pandemia. Então, o Facebook, pensando em termos de motor, para mim ele está muito bem, né? Até porque você vê o número de usuários em redes sociais crescendo, sobretudo no Instagram, pessoas utilizando o WhatsApp. Agora, eles entraram dentro dessa pauta do metaverso, atrasados, diga-se de passagem, mas de uma forma muito inteligente, eles mudaram o nome da empresa. Então, o miserável é um gênio do Mark Zuckerberg lá, ele capturou a narrativa, pô, porque ele mudou o nome da empresa. Então, pensa agora nas pessoas, né? Até o próprio Mark Zuckerberg, talvez ele não seja uma pessoa interessante para você trazer para jantar na sua casa, mas pensando no meu caso, que eu não consegui investir na Microsoft pegando o Bill Gates bem novinho, quando eu olho para o Mark Zuckerberg, eu penso que, olha, eu tô virando sócio desse cara agora com uns 30 e poucos anos, e talvez eu consiga virar sócio dele durante um período de mais 2 décadas. E, mesmo não sendo uma pessoa boa para se relacionar, pelo que parece, né, para quem viu aquele filme A Rede Social, ele é um cara brilhante, isso não tem como negar. Então, pensando em pessoas e na capacidade que a empresa dele tem de atrair mais pessoas, você vê que o Facebook está muito bem equipado quanto a motor, quanto a escudo e quanto a capital humano. E essas mesmas observações que eu fiz agora para o Facebook, fiz anteriormente num ponto ali do escudo para a B3, você tem que buscar fazer nas empresas nas quais você vai investir. Eu vou colocar aqui 5 perguntas muito rápidas, estarão na descrição do vídeo, para que você possa começar essa parte qualitativa antes de partir para a parte quantitativa, dos números, dos indicadores. Então, simplificando, essas perguntas seriam: como a empresa ganha dinheiro? Quais os produtos dela? Será que é uma base diversificada, é dependente de apenas um produto? E os clientes, né? São muitos, são poucos? Pense nisso na primeira pergunta. A segunda é o histórico da empresa. Qual é a história? Como foi a evolução? O mercado onde ela tem participação? Esse mercado ele está se expandindo, está se contraindo? Então é pensar um pouco do que já aconteceu e para onde que a história dela está rumando. Terceira pergunta: quais são as vantagens competitivas que essa empresa tem? Tanto pensando na parte do motor, em como ela vai fazer para ter lucros cada vez maiores, quanto do escudo, como que ela faz para preservar as vantagens que já existem no caso dela. 4. Quais os principais riscos envolvidos nessa empresa? Então talvez no item 3 você veja que ela tem um escudo muito robusto, mas ela corre o risco de uma disrupção porque a tecnologia está avançando para determinado lado, né? Citando aqui bancos e a parte do DeFi, das finanças descentralizadas, que está acontecendo hoje no mundo das criptomoedas e evoluindo de maneira exponencial, muito rapidamente. Então seria um risco mapeável. E o último ponto: quais são as pessoas envolvidas nessa empresa? Os executivos. Ele tem uma história de respeito aos minoritários ou eles são conhecidos por problemas em termos de governança corporativa? Essa empresa já está numa classificação no novo mercado dentro da B3, aquelas empresas que têm mais preocupação com isso. Ela está arrumando para uma tendência mais ESG, por mais que na minha opinião boa parte do ESG seja uma hipocrisia sem tamanho, né? O pessoal está investindo em empresas na China falando de ESG, sendo que cadê o G, né? O G na China, a governança? Na hora que o Xi Jinping quiser, ele vai lá e fecha a sua empresa. Então não tem governança. Mas em todo caso, na sua análise subjetiva, você deve olhar isso. Será que eles se preocupam de fato com os minoritários? Será que eles têm uma preocupação interessante com os seus clientes, né? Igual o Jeff Bezos que bota lá na Amazon que o cliente realmente é o foco no final das contas. Essas perguntas devem ser respondidas antes. Agora, passando para a parte quantitativa. Nosso primeiro indicador é o CAGR, C-A-G-R, Compound Annual Growth Rate, ou seja, é uma taxa de crescimento composto anual. E você pode usar o CAGR para ver lucro, receita, margem, você pode usar isso para qualquer área, mas eu gosto muito de olhar, e esse dado já vem mastigado em alguns sites, eu vou mostrar para vocês em um desses sites aqui, e é interessante você ver se esse crescimento ele tem ficado maior, se ele é muito pequenininho, por exemplo, a empresa tem um crescimento de lucros, mas está na casa
aí de 2% ao ano. É muito pouco, né? É abaixo da inflação. Então, considerando ali em termos reais, muitas vezes, não está tendo crescimento. E o interessante, é lógico, é que você procure empresas que tenham um crescimento robusto, tanto de receita quanto de lucro. Mostrando esses dados de algumas empresas para que vocês possam ver. Então, vou entrar aqui no Status Invest. Vejam que eu já entrei na página de Vivo, né? VIVT3. O indicador de crescimento aqui, o CAGR da receita dos últimos 5 anos, 1,37. Então, veja que nos últimos 5 anos, a receita da Vivo cresceu, na média, 1,37 ao ano. É isso que esse indicador está mostrando pra gente. Inclusive, nós podemos olhar aqui em termos de histórico. A gente vê que o crescimento anteriormente era bem maior. E é lógico que para uma empresa que é líder de mercado aqui no Brasil, fica cada vez mais difícil manter um crescimento muito grande. Então veja que hoje esse crescimento, né, ele está estagnado aqui nessa casa desde 2020, 2021. Atualmente eles estão só copiando o número, né? Acabou de começar o ano 2022. Mas veja que é um crescimento pequeno. Então esse crescimento aqui também vai afetar outras métricas da empresa, porque ninguém vai querer pagar um preço-lucro muito alto em uma empresa que tem um crescimento baixo de receita. E olhando o lucro também tem crescido, o que é um indicador positivo, e mais do que nós tivemos aqui em termos de crescimento de receita. Então veja que o lucro está crescendo 7,44% ao ano, o que também não é um senhor crescimento, né? Mostrando uma empresa que tem um crescimento tanto de receita quanto de lucro muito mais agressivo. Vamos ver aqui em B3. Olhando aqui, por exemplo, a receita da B3, o CAGR da receita dos últimos 5 anos, temos arredondando 33,3%. Então, a cada ano, ela tem aumentado em 1/3 o tamanho da sua receita. Descendo aqui, por exemplo, indo até esses números em si, o Status Invest, que é o site que eu estou usando, mostra isso também. Olha só o crescimento, ano após ano, com um crescimento muito robusto, que na média fica igual àqueles 33%. E eu acompanhei esse crescimento aqui. O canal existe desde 2016, então quando eu criei o canal, nós tínhamos, eu não lembro agora o número exato, mas acho que eram uns 500 mil investidores em bolsa. Em 2017 não tinha batido ainda 1 milhão, se eu não me engano bateu no final do ano. Agora, em 2021, nós passamos dos 4 milhões e com a IPO do Nubank nós adicionamos praticamente de uma vez. Tudo bem que são pessoas que muitas vezes só estão lá com o BDR do Nubank, não fizeram mais nada ainda, mas foram 700 mil CPFs de uma vez. E como esses CPFs são adicionados dentro da única bolsa que nós temos aqui no Brasil, veja o escudo da B3, é lógico que a receita da B3 tem crescido ao longo do tempo, mas não só a receita, e esse é um ponto interessante. Voltando aqui no indicador de crescimento, nós vemos que os lucros também nos últimos 5 anos têm aumentado aí cerca de 16,48%, o que é um grande crescimento, tá? É um grande crescimento. E isso aqui deveria impactar em outros números da B3. Eu não vou me adiantar aqui, a gente vai ver novamente a B3 em mais alguns pontos, mas, por exemplo, uma empresa que ela é considerada cara em bolsa de valores, né? Banco Inter. Veja que eles têm um crescimento de receita muito bom também, de 2 dígitos, 14,14%, de lucro também de 2 dígitos, de 10,2%. Mas ambos os crescimentos são menores do que aqueles que a B3 tem. E, no entanto, em uma outra métrica aqui, que é o preço-lucro, que a gente vai ver o que significa mais à frente, o Banco Inter ele é avaliado num patamar muito mais alto do que a B3. B3, inclusive, está sendo avaliada no preço-lucro até abaixo de Vivo. Não que seja uma comparação muito boa, porque são empresas de diferentes setores, né? É totalmente diferente o modelo de negócios de ambas. E à frente vai ficar mais claro porque eu estou falando aqui do preço-lucro da B3. Mas um resumo quanto ao CAGR é quanto maior, melhor, né? Quanto mais a receita e o lucro crescem, receita é o dinheiro que entra na empresa, lucro é aquilo que sobra após pagar todas as despesas, custos e impostos, melhor. Agora, o nosso próximo indicador, indicador de eficiência, é a margem líquida da empresa. Na verdade, você pode ver várias margens diferentes, margem bruta, margem EBITDA, você pode olhar várias, mas a margem líquida é interessante porque ela mostra o que acontece com o dinheiro que a empresa fatura. Então, o dinheiro entra na empresa, por exemplo, ela consegue R$100 de faturamento, o quanto disso efetivamente vai virar lucro na mão da empresa. E quanto mais alta a margem, mais eficiente essa empresa é em rentabilizar as suas receitas. Quanto menor, menos eficiente ela é. Logicamente, é uma questão de setores aqui. Você vai pegar, por exemplo, empresas do varejo, elas não vão ter uma margem muito alta. A margem costuma ser muito baixa, inclusive. Ali é um dígito e um dígito bem magrinho. Agora você pega outras empresas, por exemplo, a própria B3, que eu já mostrei aqui anteriormente. Se a gente for olhar a margem da B3, a gente vê que a margem líquida, e o que é essa conta? É o lucro líquido dividido pela receita da empresa. E aí você multiplica por 100 para ficar em percentual. A gente vê que de cada R$100 que entram na B3, ela consegue 45,5
R$ 2,83 de lucro. Então é muita coisa. Eu citei o varejo agora, vamos olhar a Magazine Luiza. De cada R$ 100 que entra em Magazine Luiza, ela consegue R$ 2 de lucro. E aí você pensa, nossa, então é muito melhor eu investir em empresas que têm uma margem líquida mais alta. E eu, particularmente, gosto de empresas que têm essa margem. Sobretudo, se olhando o escudo da empresa, ela tem uma forte barreira regulatória, como é o caso da própria B3, né? Porque, com certeza, o pessoal olha essa margem da B3 e fica pensando, caramba, eu preciso criar uma bolsa para mim. Só que não é tão fácil assim criar uma bolsa no Brasil, porque tem uma montanha regulatória a ser enfrentada. Só que tem um truque aqui nessas empresas de margem baixa também, que eu aprendi com o Peter Lynch. Ele gostava de comprar algumas empresas de margem baixa, quando ele olhava que a empresa estava melhorando a sua eficiência, sob uma nova gestão, com pessoas mais visionárias à frente, mais comprometidas, realmente querendo fazer um negócio chegar a um próximo nível. Que é o seguinte, observe o que aconteceria na B3 se eu conseguisse aumentar a margem líquida dela em 1 ponto percentual. Então, de cada R$ 100 que ela fatura, hoje 45 seria um lucro, viraria 46. É uma grande diferença? Não, uma diferença muito pequena. Quase não vai impactar no lucro da empresa. Até pode impactar no volume em si, mas veja que é um impacto muito menor comparado, por exemplo, com uma elevação de 1 ponto percentual na margem da Magazine Luiza. Essa margem sairia de 2 para 3, seria um aumento de 50% na margem. Então, não quer dizer que você tem que evitar empresas com uma margem muito baixa, né? Sobretudo em momentos em que você acredita que essa margem pode vir a aumentar, pensando na empresa ou até pensando em termos mais estruturais, né? Uma melhora da economia, por exemplo, o que nesse momento, na minha opinião, não é o caso. E até por isso que eu acho que a Magazine Luiza tem sofrido tanto no final das contas. E também era uma empresa com estimativas de crescimento mais esticadas, né, com preços mais altos, como veremos mais à frente em outros indicadores por aqui. Nosso próximo indicador é o indicador de rentabilidade conhecido como ROI, Return on Equity, ou seja, o retorno que a empresa consegue ter sobre o seu patrimônio líquido. E, novamente, quanto maior esse retorno, melhor, porque isso mostra que a gestão da empresa é capaz de rentabilizar bem o patrimônio que existe lá dentro. E tem até um ponto interessante, né? Vamos supor que uma empresa tem um certo patrimônio e ela consegue aumentar esse patrimônio em 20% ao ano. Então a gente pode falar que, de certa maneira, você deve esperar mais ou menos esse resultado em termos de rentabilidade da ação que você comprou no longo prazo. Que esse ROI vai caminhar para ser a rentabilidade do seu investimento. Desde que, e é importante salientar isso, você compra essa empresa próximo ao valor patrimonial dela. Inclusive um dos indicadores que nós veremos aqui, o PVP. Então, dando um exemplo para talvez ficar mais claro. Voltando aqui no Status Invest, eu tô aqui em Vivo novamente. A gente vê que o ROI da Vivo é de 7%. E se eu fosse comprar a Vivo hoje, eu estaria comprando ela muito próxima do seu valor patrimonial, que é um dos indicadores de preço que nós veremos aqui, né? Que é o preço sobre valor patrimonial. Ou seja, se eu estou pagando mais ou menos o valor patrimonial da empresa e a empresa consegue, sob esse patrimônio, uma rentabilidade de 7% ao ano na média, o que eu vou esperar de Vivo, caso o negócio dela não mude muito, né? Tanto para melhor, sei lá, disruptando alguém, quanto para pior, sendo disruptado, é uma rentabilidade de mais ou menos 7% ao ano. Não dá para eu esperar que isso aqui vai render 30%, a não ser que eu pegue depois de uma grande queda e ela continue sendo uma empresa rentável. Olhando outras empresas que a gente abriu aqui. Então, B3, 20%, um belo de um ROI, né? Gosto bastante. Banco Inter, olha o ROI de Banco Inter, 0,63%. O que é compatível com a estratégia do Banco Inter, porque eles têm lucros baixos, né? A gente vê que os lucros estão subindo, mas não são lucros altos. Até em um outro indicador aqui, preço sobre o lucro, a gente vê que o preço da empresa hoje, seu valor de mercado, dividido pelo lucro de 12 meses, dá 414, ou seja, o numerador é muito mais alto do que o denominador. Então, eles não são bons em rentabilizar o patrimônio deles, mas também porque essa é a estratégia de crescimento da empresa. É um banco com taxas muito baixas ou zeradas em boa parte dos produtos, para que eles tenham cada vez mais clientes e busquem aumentar essa margem deles, que hoje é pequenininha, de 3,21%, no futuro. Então, é uma estratégia que eles estão utilizando. E veja como, ao entender a estratégia do banco, você começa a ver sentido em vários números que estão aparecendo aqui. Mas eu, no geral, tendo a preferir empresas que têm um ROI mais alto. E o que eu chamo de alto nesse caso? Um ROI ali num patamar de 2 dígitos para cima já seria muito
muito bom, como foi o caso ali das mostradas da B3, por exemplo. E agora chegamos aos últimos dois indicadores, que são indicadores de preço, porque, parafraseando novamente o Howard Marks, você não ganha dinheiro ao comprar coisas boas, você ganha dinheiro ao comprar bem as coisas, o que é diferente. Nem sempre uma boa empresa vai ser uma boa ação para integrar o seu portfólio. E o que eu quero dizer com isso, né? Talvez você olhe uma empresa que tem uma ótima margem e com tendência até a aumentar essa margem, tem um bom indicador de eficiência, que ela tem um bom ROI também, então ela tem um bom retorno sobre o patrimônio dela. Você olha para essa empresa, ela tem um baita crescimento, tanto de receita quanto dos lucros, então ela mostra realmente que está rampando. Só que aí você vai olhar o preço, e o preço dela está num patamar astronômico, onde, por conta do preço, porque todo mundo acredita que aquela empresa é muito, mas muito boa, o pessoal está aceitando pagar algo que fica totalmente fora da realidade. Então, o preço, no final das contas, é um fator de decisão muito importante. É a mesma coisa que eu querer vender a minha casa para vocês. Uma casa num local muito bem localizado, a construção é muito boa, né? A arquiteta que construiu morou lá um tempo, ela é toda pensada para ser clara durante o dia, para não fazer nem muito calor, nem muito frio. Então, a casa ela passa em todos os indicadores que nós vimos até agora. Só que eu falo para você que a casa custa 100 milhões, sendo que a casa do vizinho custa 5. Então, o preço é tão alto que não vai valer a pena você comprar, mesmo sendo uma excelente casa. E quais indicadores de preço você vai olhar em uma ação para entender se aquela ação é uma boa compra ou não? Primeiro, indicador clássico, talvez não seja um daqueles mais abordados aqui no YouTube, é o preço sobre o lucro de uma empresa. O que é esse indicador? Ele é calculado de duas formas, né, que vão dar na mesma coisa. Ou é o valor de mercado da empresa, dividido pelo seu lucro de 12 meses, ou é o preço de uma ação, da ação daquela empresa, dividido pelo lucro por ação. E você obtém um número que mostra o seguinte: o quanto que o mercado está disposto a pagar naquela empresa pelo lucro atual. E dando um exemplo aqui do que aconteceria, né? Vamos supor que uma empresa ela seja capaz de manter os seus lucros constantes ao longo do tempo. Ele nem aumenta e nem diminui. E que essa empresa ela distribua 100% do lucro que ela tem para o acionista. Então, se você comprasse uma empresa assim, que está negociando por um preço-lucro na casa dos 10, significa que em 10 anos esse dinheiro voltaria para sua mão. Então, se uma empresa estivesse negociando num PL de 10, demoraria 10 anos para voltar para sua mão. Num PL de 50 anos. Ou no PL, como nós estamos vendo aqui de Banco Inter, de 414, demoraria 414 anos para voltar para sua mão o dinheiro. E, logicamente, né? Nossa, Bruno, isso vai demorar todo esse tempo, porque é que tem tanta gente comprando Banco Inter? Porque eles esperam que o crescimento de Banco Inter aumente, que essa margem aqui também venha aumentar, que esse retorno sobre patrimônio também venha aumentar. Então, estão aceitando pagar muito caro hoje em troca de lucros maiores no futuro, que podem ou não vir, dependendo da sua interpretação dos indicadores qualitativos. Barreiras de entrada, como é que é esse mercado, quem são as pessoas à frente. Então, entende como no final tudo se encaixa? Só que o preço-lucro não é o único indicador que você tem que olhar. Você tem um outro indicador também, que é o preço sobre valor patrimonial. Esse indicador, ele é mais adequado para empresas que têm bastante patrimônio líquido. Então, você pega, por exemplo, a própria Vivo, né? É uma empresa que tem um monte de cabo espalhado pelo Brasil, sofre depreciação com o passar dos anos, então tem bastante estrutura física, ela tem um patrimônio. Para bancos, também acaba servindo porque o patrimônio do banco, ele é todo convertido ali em um certo valor financeiro. Então, você vê aqui o indicador PVP para Itaú, por exemplo, está em 1,54. O que esse indicador mostra? Se eu for comprar Itaú agora na bolsa, ele está valendo 54% a mais do que ele tem de patrimônio líquido no final das contas. E, logicamente, observando isso, você pensa, nossa, se eu comprar uma empresa por um P sobre VP, né, preço sobre valor patrimonial, menor do que 1. Inclusive, tem empresas negociadas na bolsa assim hoje. Como é o caso, por exemplo, aqui de Banco do Brasil, né, negociado a 0,61 no seu PVP. O que significa que, comprando o Banco do Brasil em bolsa, eu estou gastando 40% a menos do que se eu fosse criar esse banco do zero com todo o patrimônio líquido que ele possui hoje. Só que é lógico que não tem bobo no mercado. Pelo menos não quando a gente pensa nas pessoas que têm muito dinheiro. As coisas que estão muito caras pelos indicadores de preço ou muito baratas, elas têm um motivo para estar muito caras ou muito baratas. Porque olhando o Banco do Brasil aqui, veja que eu não tive que fazer uma ampla pesquisa, simplesmente eu digitei Banco do Brasil e apareceram os dados. A gente vê que o PL dele baixíssimo, né? Se fosse comprar Banco do Brasil hoje, ele mantivesse os lucros constantes em menos de 5 anos, desde que ele me devolvesse todo o dinheiro em dividendos. Eu recuperaria o dinheiro, ele tem a margem líquida alta ainda, 16%, tem um ROI que está acima da Selic, então se eu tivesse dinheiro para investir nessa empresa ou na Selic, né, lógico que aqui a gente está correndo muito mais risco no final das contas, mas observando o ROI, seria mais interessante, né, dar o dinheiro para o banco para ele rentabilizar
rentabilizar esse capital. E ele tem um crescimento de lucros ainda, tímido, mas ele existe, embora as receitas estejam diminuindo. Então você olha para Banco do Brasil e pensa, pelo preço que eu estou comprando, parece valer a pena. Só que pode ser que os números de Banco do Brasil fiquem cada vez piores, que esse lucro que está crescendo, ele passe a crescer cada vez menos ou até venha a diminuir com a competição dos outros bancos. E esse valor patrimonial dele vai começar a diminuir também no final das contas. Então o pessoal não está comprando o Banco do Brasil porque acredita que o futuro do banco não vai ser tão bom. E aí você soma isso, riscos dessa eleição, o que vai ser feito com o banco no futuro, então é mais complicado. Já com o Banco Inter, a gente vê que os indicadores de preço, tanto o PL quanto o preço valor patrimonial, são mais altos. Porque, como eu já disse, tem muita gente acreditando que o futuro do Banco Inter vai ser muito bom. Eu já tive Banco Inter na carteira, tive um lucro superior a 600% com o Banco Inter. Aí eu vendi Banco Inter, para não falar que eu vendi, foi uma jogada genial, depois ele subiu mais 600% mais ou menos na minha cabeça. Mas não tem mal, comprei Bitcoin, também não me dei muito mal nessa história. Só que hoje essa estimativa pode estar muito inflada. Só que veja que se ela tivesse tão inflada assim, já ia ter gente montando posição vendida em Banco Inter, né, alugando de quem tem para vender para que o preço caísse. Então existe até a hipótese dos mercados eficientes que diz que, olha, em um mercado com muita informação, como é o mercado atualmente, né, sobretudo em países mais desenvolvidos, com custos de transação cada vez mais baixos, e hoje vários dos custos eles estão zerados, e com muitos participantes, talvez o nosso mercado não tenha tantos participantes assim ainda, em comparação com outros mercados muito mais desenvolvidos. Mas com essas três condições, os ativos deveriam estar negociando mais ou menos próximos daquilo que seria um valor justo, né? Então tem gente que acredita nisso. Bruno, você acredita nisso? Mais ou menos, porque eu volto a lembrar que o valor de um ativo ele é dado pela sua capacidade de gerar lucros daqui até o infinito, trazidos a valor presente. E como ninguém conhece o futuro, o que vai acontecer com a empresa, quais serão os produtos que ela vai criar, quais produtos ela vai deixar de produzir porque vão perder mercado. É muito difícil saber o que vai acontecer no final das contas. Mas o que eu faço dentro desse mundo de tanta incerteza assim para diminuir um pouco o caos e trazer ordem na hora de escolher os meus investimentos? Eu penso na parte qualitativa e olho esses 5 indicadores que eu mostrei para vocês aqui. Então, preço, PVP e preço sobre lucro, o indicador de eficiência, que é a margem líquida, olho também o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa, e também olho o CAGR para ver se nós temos um crescimento de receitas e lucros ao longo do tempo ou se isso não está acontecendo. E deixo claro que isso é só a ponta do iceberg no final das contas, né? Existem outros indicadores, outras metodologias também pelas quais você vai olhar o preço ou até formas de investir diferentes, né? Tem muita gente que nem gosta de olhar esse tipo de coisa e simplesmente vai comprar um ETF. E hoje em dia eu tô cada vez mais propenso a seguir esse rumo também, deixando bem claro para vocês. E para quem quiser mais informações, lembro novamente que as inscrições para a 16ª turma do Viver de Renda estão abertas. O link está aqui na descrição do vídeo. Lá nós tratamos de tudo que nós vimos aqui nesse vídeo, de muito mais coisa, né? Tanto no mercado nacional quanto internacional, pegando desde o começo da parte de mentalidade, passando por poupança, orçamento, gastos, renda fixa, com bastante foco ali na marcação a mercado, que é onde você tem ótimas oportunidades de ter rentabilidades muito altas, às vezes até de 3 dígitos, com renda fixa, coisa que poucas pessoas aproveitam. E também dá para ter muito prejuízo por não saber utilizar a marcação a mercado a seu favor. Depois a renda variável, vendo isso que nós vimos no vídeo, muito mais coisas, em outros ativos também, fundos imobiliários, previdência privada, por exemplo, é uma coisa que a gente bate bastante no curso. Vários alunos eles conseguem, entre aspas, pagar o curso ao mudar de previdência ou utilizar uma estratégia com uma previdência privada mais bem feita. Depois a parte de ativos exterior, empreendedorismo, com muito foco no digital, porque foi aquilo que mudou a minha vida. E no último módulo, sobre simplificação, sobre montar uma carteira para viver de renda e pensar também na sucessão patrimonial. Bom, esse é um resumo do curso. Fica aqui o convite para que vocês conheçam no link da descrição. E espero que tenham gostado do vídeo, que isso tenha clareado um pouco mais como funcionam os indicadores e a interação entre eles na cabeça de vocês. Se você gostou, deixa um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.